que você absorva esta palavra de uma forma mais integralmente possível. Então ele começa falando do que é o amor, do tipo de Deus, né, de que não adianta o dom, nós temos que andar em amor. E ele finaliza em 1 Coríntios 13:11, dizendo assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele estava dizendo assim: quando eu andava em ciúme, quando eu andava em contenda, quando eu andava em amargura, quando eu não andava em domínio próprio, quando eu saculejava o irmão, quando eu tinha raiva, quando eu odiava, eu me coloco no reino do Espírito como um menino. Mas eu descobri que eu posso deixar as coisas de menino e eu decidi não ser mais como um menino. Queridos, então andar em amor, nós concluímos que é uma decisão. Você não vai sentir bem certo que a graça lhe capacita para, mas nós não temos que esperar algo diferente descer dos céus para que a gente ande em amor. É um mandamento, nós temos que andar em amor. Amém? O amor é uma decisão, o amor ele não é um sentimento, né? Muitos casamentos, mas o amor acabou. Não, a Bíblia diz que o amor nunca falha e o amor nunca acaba, porque o amor ele não é um sentimento. A Bíblia diz que Deus é. Se Deus é amor, Deus é um sentimento? Porque Deus ele não é sentimento. Ele não está bom hoje e amanhã está ruim. Ele não ama hoje e amanhã ele está te odiando. A Bíblia diz que ele é amor. Se Deus é amor, logo o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão e o amor é uma natureza divina que já foi derramada dentro de você no novo nascimento. Não aquela musiquinha quando canta parabéns que diz: derrama, Senhor. Canta mais não, porque ele já derramou. Derrama sobre nós o teu amor. O Senhor já derramou o seu amor de tal maneira quando morreu por nós na cruz. E quando nós nascemos de novo, a sua natureza passou a habitar dentro de nós. Irmã, eu não consigo amar. Consegue. E eu vou te mostrar que você consegue, porque a natureza divina já está dentro de você. Nosso ministério é um ministério, queridos, da fé. Nós estamos o tempo inteiro ensinando você a declarar em fé, fazer declarações de fé, ter fé para prosperar, não é não? Ter fé para ganhar uma casa, ter fé para ganhar um carro, ter fé para portas de emprego abertas. E mais uma vez eu disse a pastor Felipe assim, inclusive eu vou convidá-lo para pregar esse mês aqui na igreja sobre amor, né? Já que eu estou falando tanto dele, estou esperando ele voltar do guardião e vem cá dar uma palavrinha sobre amor. A igreja está com saudades, né? E quando a Bíblia fala que nós somos amor, o que é que eu ia falar nesse sentido? Vou me lembrar já. Sim, a fé, nós somos um ministério que prega a palavra da fé. E mais uma vez o pastor Felipe disse assim, quando eu fui dizer a ele, mas pastor, o senhor está pregando muito sobre amor. Aí ele disse assim, é porque vocês têm fé para ganhar um carro, mas não têm fé para perdoar o irmão. Então vamos estudar sobre amor, queridos. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem amor é ineficaz. Ora mesmo, Gálatas 5:6 na NVI diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que vale é a fé que atua pelo amor. Então, se nós não estamos andando em amor com o nosso cônjuge, com o nosso vizinho, com os nossos filhos, com o nosso irmão da igreja, com o pastoreio e etc. e tal, nossas declarações de fé, queridos, serão ineficazes e não serão respondidas. Se você quer ter autoridade no reino do Espírito para que a sua declaração de fé seja eficaz, nós precisamos andar em amor. Nós não podemos nos recusar andar em amor. Nós não podemos permitir que palavras, pessoas, ofensas ocupem o nosso lugar, ocupem o lugar de Deus no nosso coração. Sabe, queridos, quando você entende que você tem um propósito no Senhor,
Deus diz assim, olha, foca em mim e vem. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Existe um caminho para você e eu quero que você siga. Mas para você chegar na plenitude do seu propósito no Senhor, você não pode tirar os olhos de Deus. E eu descobri, queridos, que quando nós nos ofendemos, quando nós deixamos com que qualquer raiz de amargura entre no nosso coração, a gente está permitindo que Satanás tire o foco do nosso propósito. É como se nós estivéssemos andando assim para o nosso propósito e de repente alguém vai e fala alguma coisa que a gente não gosta, alguém vai e nos magoa e a gente faz o quê? Deixa de estar andando nesse propósito e olha aqui para o lado, ó. E a gente começa muitas vezes a se vitimizar, a pensar naquilo que a pessoa fez com a gente, a ficar meditando naquilo. E a gente fica tão amargurado que a gente paralisa. Então a amargura, a ofensa, ela não vem fazer outra coisa na tua vida que não seja parar o teu ministério. Ah, irmã, mas eu tenho ministério? Tem. Você tem o ministério da reconciliação e o Senhor vai te usar do jeitinho que você é, com os dons que você tem, com o talento que você tem. Independente de um púlpito, Deus vai te usar. Mas se você andar alimentando a amargura, queridos, você vai perder o foco do seu propósito. Então, quando alguma coisa se levanta contra mim, eu preciso discernir no espírito rapidamente. O diabo só está querendo tirar o meu foco. E como eu não tenho tempo a perder, eu preciso sair daí rápido. Nós mulheres somos bem mais emotivas, né? Homens geralmente saem rápido assim, de uma amargura, de uma ofensa, e a mulher fica ali ruminando. E eu te digo, né, mulher, saia mais rápido. Ah, irmã, eu sou homem, mas guarda também para sair da ofensa. Queridos, aprenda a sair rápido. Seja rápido em sair da ofensa. Seja rápido em sair da amargura. Nós precisamos ser cada vez mais rápidos. Aí eu brigava com meu marido, passava 5 dias para falar com ele. Pronto, passe 4, passe 3, passe 2, passe 1, meia hora, 1 minuto. Cada vez você vai ser mais rápido. Você precisa ser diligente no seu propósito. Amém? A Bíblia diz, Lucas 17, 3, 5, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Às vezes a pessoa já se arrependeu e você não está perdoando a pessoa. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Os apóstolos disseram, ah, Senhor, aumenta a nossa fé. É muito interessante aqui porque os apóstolos, eles não pediram mais fé para curar, não pediram mais fé para expulsar demônio, eles pediram mais fé para perdoar. Existia naquela época a tradição rabínica de que os judeus só poderiam perdoar 3 vezes. E é daí que vem essa leitura quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Porque se a gente perdoa até 3, eu vou dar um número assim bem alto, né? Pensou Pedro, 7 vezes, Senhor. E o Senhor diz assim, não, 70 vezes 7. Ou seja, o Senhor estava dizendo, você precisa aprender a mortificar a sua alma e a crescer no espírito. O perdão deve ser ilimitado, deve ser contínuo, sempre que necessário. E assim que ele tem essa conversa com Pedro, ele lança uma parábola do servo impiedoso. E ele diz assim, no reino de Deus, certa vez havia um senhor muito rico, onde uma pessoa, um seu servo, estava devendo a ele uma dívida muito alta. Mais ou menos de 3 bilhões de reais, se nós fôssemos converter a moeda para o dia de hoje. E esse senhor chega para o servo e diz, pague o que me deve. E ele diz, ah, Senhor, tenha paciência comigo, não me prenda, eu vou pagar o que eu estou devendo a você. E aí o Senhor vai e diz, tudo bem, vá para sua casa, vive em paz, eu te perdoei. No caminho que ele estava indo para casa, ele encontrou um conservo, ou seja, alguém que estava abaixo dele. E disse, pague o que me deve, tipo assim, 30 reais. E ele disse, ah, Senhor, tenha paciência comigo, perdoe a minha dívida. E ele disse, de jeito nenhum vou perdoar a sua dívida. Eu vou mandar você para a prisão, eu vou fazer com que você apanhe, aquela coisa toda. E aí os outros, ouvindo isso, chegaram para o rei e disseram, aquele servo que você perdoou, não perdoou o seu conservo. Nesse momento veio o rei e disse a ele, por que você não perdoou? Você tinha uma dívida muito maior comigo e eu te perdoei?
e agora você não perdoa o seu conservo, pronto. Por conta disso, você vai ser preso e a partir de agora os verdugos vão te atormentar. E quando a gente vai escutar sobre os verdugos, eram aquelas pessoas, os carcereiros, que ficavam nas prisões, atormentando quem estava preso. Então, não bastava a pessoa estar preso, todo dia ele ia lá, dava uma pizza, dava um banho gelado, né? E dentre outras tipos de torturas. Então, o que é que a palavra de Deus está querendo nos ensinar com isso? Que o Senhor nos perdoou, queridos, quando nós ainda éramos pecadores. A dívida que o Senhor nos perdoou foi muito imensa, comparada ao que nós temos que perdoar muitas vezes com o nosso irmão. E ele está dizendo aqui, quando você não anda em perdão, você fica atormentado. Você já percebeu? Você vai dormir pensando naquilo que a pessoa fez com você. A gente passa a madrugada tendo conversas que você nunca vai ter. Se aquela pessoa me disser isso, eu vou dizer isso. E se ele chegar e me der essa resposta, eu dou essa outra resposta. E a gente passa a noite atormentado, cheio de verdugos, cheio de torturadores. São torturadores emocionais. A gente fica com uma vida azeda, amargurada, fechada, desconfiada. Quando alguém nos magoa e a gente já passou por alguma situação, a gente passa e a gente diz assim, confio mais em ninguém, não confio mais em ninguém, não quero mais saber de ninguém, não confio mais em ninguém, não quero mais ter amizade com ninguém, porque eu já tive, essa pessoa me magoou e você pega uma armadura e se blinda. Enquanto a Bíblia nos diz que o nosso dom é para o outro, é para a revelação do outro, é para ajudar o outro e a gente põe essa armadura e se fecha. A gente fica azedo devido à falta de perdão. A gente tem opressões físicas, enfermidades psicossomáticas, a gente fica tão angustiado, é dor no estômago, é alergia, tudo aparece quando você está preocupado, amargurado com alguém. Nós temos também atormentadores espirituais, que impedem a nossa comunhão com Deus, queridos. O que é que dificulta a nossa fé para perdoar? Mateus 7, 1, 5 diz, não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque o juízo com que julgardes, ou seja, a medida com que nós medirmos, nós seremos julgados, com a mesma medida. Então, por que reparas tu no arqueiro que há no olho do teu irmão, se não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Queridos, nós precisamos entender que na mesma medida com que a gente mede, nós seremos medidos também. É na mesma medida. Quando a gente aprende o Pai Nosso, a gente orava como? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Você está dizendo a Deus, olha Deus, da mesma forma que eu ando em amor, eu quero que o Senhor ande em amor comigo nessa mesma medida. Me perdoa, mas perdoa só na medida que eu perdoo. Você já percebeu que você cresceu fazendo essa oração e dizendo isso a Deus? E Ele diz, pois bem, é na mesma medida que você perdoar, você será perdoado. E Deus, Ele não está preocupado, A Bíblia fala que quando você estiver apresentando a sua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar. Não é o que você está fazendo, não é o que você está dando, mas em quem você está se tornando enquanto faz. Deixa a tua oferta no altar, vai lá no teu irmão, te reconcilia com ele, volta e dá a tua oferta no altar. Porque se procederes bem, não será tu aceito? Nós precisamos proceder bem diante do Senhor. Não adia o perdão, queridos. Não deixa para amanhã o perdão que você pode dar hoje. A amargura, ela deve ser confrontada. Você deve se libertar o mais rápido possível de qualquer raiz de amargura. O que é que vai nos ajudar a andar em amor e perdoar? A Bíblia diz em Romanos, se depender de vós, tende paz com todos. É se depender do outro, é? Não. É se depender de vós. Se depender de você, se depender de mim, eu preciso ter paz com outros.
Porque João 13:35 diz: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, e não se vocês viverem se matando uns aos outros. Quem vive se matando e em contenda, esculhambando, falando mal dos outros, do irmão, andando em amargura na família, como saberão que vocês são discípulos de Jesus? Se Jesus mesmo mandou você perdoar. Queridos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A cruz, ele está dizendo aqui, já nivelou a todos. Se ele nos perdoou, nós também podemos perdoar. Nós temos que ter a consciência da natureza divina dentro de nós. Quem nós queremos imitar? Foi assim que eu perdoei meu pai. Se você tem alguma dificuldade aí, paternal, maternal, eu entendi que cada um só dá o que tem dentro de si. Então, se a pessoa ainda não tem Jesus dentro do coração, como é que você quer que ela crie você, fale para você, faça as coisas com você, se ela não tem Jesus, se ela não tem a natureza divina, se ela não anda no Espírito? Mas eis uma boa notícia, você anda no Espírito e você está no Espírito. Então, tem uma história que diz assim, tinham 2 sítios juntos e todo dia uma vizinha ia e colocava um monte de fezes de vaca animal lá na porta da vizinha. Todo dia pegava aquelas fezes de vaca e jogava, E todo dia ela ia, pegava uma cesta de flores e botava na porta da vizinha. Todo dia ela pegava a cesta de flores e botava lá. E o outro vizinho disse, meu Deus, que absurdo. Todo dia o povo bota fezes na sua porta e você devolve com uma cesta de flores. E ela disse, é porque cada um só dá o melhor de si. Você não precisa responder à ofensa do outro. Não permita, não dê o controle às pessoas de ligar o seu botãozinho da amargura. Dê não. Não permita que as pessoas controlem as suas emoções e faça você perder o seu foco em Deus. Sabe, queridos, quando alguém vem ou fala alguma coisa que naturalmente vai me magoar, e eu fico olhando para aquela pessoa e eu não respondo, eu só digo amém, ok, tá certo, irmã, tá certo, irmão. E eu fico ali olhando e dentro de mim eu digo assim, meu Deus do céu, eu tenho que ter compaixão dessa pessoa, porque a colheita vai ser feia, viu? E não é porque eu estou desejando que aquela pessoa colha algo ruim. É porque quando a gente não anda em amor, quando a gente anda em desonra, queridos, se a sua semente for boa, a sua colheita será boa. Se a sua semente for ruim, a sua colheita será ruim. E pronto. Esta pessoa já vai ter a colheita dela. Você não precisa semear uma semente ruim também. Por isso que a gente não devolve. E é por isso que a gente quer ficar coladinho lá com o Senhor. Viva como um pacificador. Não coloque o seu chamado em risco. Se você ainda não leu a história de José na Bíblia, leia. Homem que sofreu, viu? Sofreu. Toda vez que eu leio a história de José, eu choro. E na hora que ele chora, eu choro mais ainda. Meu Deus! José passou por isso, eu sinto a tua dor. Tem uma hora que a Bíblia diz que quando José vê os seus irmãos, a dor é tanta, queridos, que ele vai para trás de uma coluna chorar. Mas tem uma hora que a dor é tanta que ele chora tão alto que os servos lá do outro lado ouviram. Nessa hora eu começo a chorar junto com José. Eu te entendo, José, foi demais. José chorou, José sofreu. A Bíblia diz em Gênesis 42:24, José afastou-se dos seus irmãos e chorou em segredo. Você não precisa estar espalhando a sua amargura para a família inteira, para a igreja inteira. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que está amargurado, não basta ela ficar amargurada. Quando eu digo ela, é a pessoa. Não basta ela ficar amargurada. Eu levo todo mundo junto comigo para ficar amargurado também. Aquela pessoa fez uma coisa comigo. Sabia que às vezes as pessoas fazem coisa comigo, queridos, também? Mas eu sei que se eu desabafar, às vezes, eu vou contaminar o coração daquela pessoa e aquela pessoa vai ficar do meu lado, porque aquela pessoa é minha amiga. Mas ela vai ter o coração contaminado em relação a outra pessoa. Aí eu choro em segredo. Eu choro meu choro para Papai do Céu.
Porque eu digo, se eu for nela, se eu for em Fabiana contar, tenho o risco de contaminar o coração em relação a outra pessoa. E José diz que ele chorou e chorou em segredo. Chora em segredo, minha filha. Diz o nome daquela pessoa para Jesus. Porque eu digo, viu? Você tem que ser sincero, porque o Senhor, Ele conhece teu coração. Eu digo o nome, Senhor, né? Diz o nome aí fictício, Juliette, Maria. Senhor, Maria me magoou, Senhor. Arranca isso do meu coração, Jesus. Tem problema não, fala com Jesus assim. A Bíblia diz, Gênesis 43:30, que José procurou com pressa um quarto privativo para chorar antes de servir a refeição. Mais uma vez ele chorou com o Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 45:1 que José, não contendo as emoções, pediu que todos saíssem, revelou-se aos seus irmãos e chorou alto em perdão. A Bíblia está mostrando aqui José cheio de emoção, cheio de mágoa, passou pelo momento de perdão, de reconciliação, de lembrança de tudo que fizeram com ele, mas ele sabia que o propósito era maior que ele e que ele não podia findar o propósito dele por falta de perdão. E ele diz a seu irmão, quem sabe aos seus irmãos, eu não tive que passar por isso tudinho para estar aqui e dar de comida a vocês. Ele entendeu que o propósito do Senhor na vida dele era maior do que qualquer circunstância que ele poderia ter passado. O problema, queridos, é que nós estamos muitas vezes procurando Deus nas circunstâncias, enquanto nós temos que ter e achar Deus na palavra dele. Deus não está na circunstância ali, queridos. Deus está na sua palavra. Então visita o Senhor, tem uma conversa com Ele na meditação da palavra, na oração, no jejum. Não é a circunstância. Deus não está aí no ruim, não. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nunca muda. E o diabo vem somente matar, roubar e destruir. Deus não está na circunstância ruim. Deus está nas Escrituras. E é lá que eu vou achá-lo. É nas Escrituras, é na comunhão com o irmão. Queridos, tem coisa que você só vai ser pastoreado aqui na igreja. Eu duvido muito que esta semana ou este ano você já pegou... Duvido não, tem gente que fez, né? Crente não duvida, como disse Samuel. Mas que você tenha pegado mesmo, todo mundo, o seu livro, lido sobre amor, tendo esse ensinamento. Queridos, tem coisas que só são rompidas no congregar. Porque existe uma unção que quebra todo jugo. Muitas pessoas já podem ter chegado para você, perdoa, mas você vem, recebe uma palavra dessa. E porque você decide renunciar às suas emoções para viver a palavra de Deus, você é abençoado. Quando eu vou falar com meu marido alguma coisa disso, rapaz, tu não ficasse magoado não, tu acredita, fulano fez isso, amor. Aí ele olha para mim e diz assim, ô menina, morre logo. Morre logo para tuas emoções no sentido de não viver por elas. Gerencie a sua expectativa sobre as pessoas. A Bíblia diz em Salmo que aquele que me magoou não foi aquele que estava longe, não. Foi aquele que andava mais perto, que vinha de braço dado comigo para a casa do Senhor, que louvava aqui, ó, do meu lado. Vai ser ele que muitas vezes pode vir aqui e ter um estranhamento aqui, ó, na igreja. Mas você já parou para pensar que é porque a gente é gente? Nós somos pessoas. Nós vamos pensar de formas diferentes. Mas Paulo diz assim, numa contenda que teve, porque o Novo Testamento, meu filho, é treta, viu? É contenda, é moído, viu? Aí tem uma hora, e tudo o povo ia para Paulo, né? Mandava a cartinha da contenda. Aí tem hora que Paulo vai falar com o povo que estava brigando, contendendo. E ele diz assim, é até bom, viu? Que tenha contenda aí entre vocês, para poder eu ver quem é que está em espírito. Porque enquanto não pisam no calo da gente... Paz do Senhor, querido, te amo. Quando pisa, a pressão revela o coração. A pressão revela o coração. Mas e aí, eu vou ficar com raiva de gente aqui na igreja? Ou eu vou decidir cumprir a palavra de Deus e perdoar esta pessoa? Ou eu vou sair e vou contaminar, né? Igual o anjo que caiu do céu, que levou um terço junto com ele, contaminando os pensamentos. Não, queridos, se eu sou crente madura e eu quero florescer, eu preciso me enraizar. Eu preciso firmar as minhas raízes onde o Senhor me plantou. Porque quem sai de igreja por conta de amargura, está dizendo assim a Deus, eu não estou preparado para florescer. Olha o MD florescer.
Se você quer florescer, você precisa fincar bem as suas raízes e saber lidar com as suas emoções. Eu não estou falando que você que veio de outra igreja foi por conta de amargura, não. Existem mudanças de estações. Eu mesmo vim de uma denominação para o Verbo da Vida, saí debaixo de muita honra, amo meu antigo pastor, até hoje quando a gente se vê, maior festa no meio da rua, porque Deus tem um propósito e Ele nos fixa num lugar, amém? Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que aprender a ser crentes maduros. Que se o irmão fez algo, eu vou falar e nós vamos expor e vai resolver. Nós precisamos entender, queridos, que aqui está todo mundo crescendo junto. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Nós estamos crescendo juntos. Porque a gente acha muitas vezes que a gente está num nível de maturidade tão grande que se eu errar, meu erro é muito pequeno. Você pode me perdoar de uma forma rápida. Mas se o outro errar comigo, pau na muleira. Então, quando alguém erra com a gente quer logo condenar, juízo. Mas quando a gente erra com alguém, a gente quer o quê? Misericórdia. Nem foi essa a minha intenção. Pois é, às vezes não foi nem a intenção do outro. E às vezes o outro fez porque estava vendo uma coisa de uma forma totalmente equivocada. Porque os pontos de vista são diferentes. Eu ia trazer uma figura e esqueci. Uma girafa pintando um leão no quadro. O leão estava de frente assim para a girafa, sendo que a girafa é bem alta. E a girafa estava olhando o leão de cima. E ele não pintou o leão de frente, ele pintou o leão, a girafa pintou de cima. Porque você tem pontos de vistas diferentes, nas estações diferentes que você está. Cada vez que você lê um livro, irmã, eu já li esse livro, faz 3 anos, leia de novo. Porque ele vai tratar você de uma forma diferente, conforme a estação espiritual que você está. Amém? Nós não temos que justamente gerenciar essa expectativa sobre as pessoas. Queridos, tire, em nome de Jesus, pessoas de pedestais. Tire pessoas de pedestais que somente o Senhor pode ocupar este lugar. Na sua vida, no seu coração. Porque a gente se choca tanto com palavras de alguém, com erros de alguém às vezes? Porque a gente colocou essa pessoa num lugar, no nosso coração, onde só quem deveria estar era Deus. E por isso que a gente sofre tanto. Gerencie suas expectativas em relação às pessoas. Inclusive em relação aos pastores. Nós somos humanos e nós erramos também. E se a gente já te magoou, perdão, né? Amamos você, vem aqui que eu te dou um abraço, me perdoa. Como dizia pastor Felipe, né? Eu te perdoo antes de você me magoar. Eita, o nível. Eu te perdoo antes de você me magoar. Essa semana eu postei uma foto, eu fui fazer feira. Quando eu saí, um toró da Arca de Noé, eu com a escova feita, tinha uma reunião à tarde, e agora? O que é que eu faço? Não pensei 2 vezes, peguei uma sacola, botei na cabeça, fui correndo com a feira, o carrinho, loucamente no estacionamento, entrei dentro do carro e vim embora. A escova eu não ia perder. A gente é humano como qualquer outro, que tem suas emoções e as suas necessidades. Então nós precisamos olhar, inclusive, para os pastores, com misericórdia. Sabendo bem que nós seremos bem mais cobrados por isso, nós sabemos disso. Mas olhem para nós também com misericórdia. Irmã, mas o meu caso foi muito difícil. Eu sei. Tem casos muito difíceis mesmo. Tem casos que eu nem sei, meu Deus, a dor que você passa de alguém que tenha feito alguma coisa contra você. Às vezes até algum crime mesmo. Um dos meus rompimentos sobre amor, para quem não me conhece, meu pastor não está aqui, né? Eu vou ter que falar. Para quem não me conhece, eu sou policial civil, trabalho na segurança pública. E às vezes a gente vê uns casos assim bem difíceis, né? Mas certa vez esse caso não foi nem daqui, foi de São Paulo, de uma pessoa que tinha espancado uma criança e falecido, né? A criança veio a falecer. E quando eu vi aquela notícia na televisão, no computador, queridos, eu senti uma dor tão grande no meu coração. Também por ser mãe de menino, e a vítima era um menino, e não tem como, você se enxerga naquela situação. Queridos, mas eu senti uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida em relação à raiva de uma pessoa. Depois o pastor Felipe disse assim, é assim que nasce o justiceiro, sabia?
Porque eu fui no banheiro, queridos. Eu dei um grito. Um grito. Eu senti um ódio tão grande daquele cara. Eu disse assim, fale comigo, Senhor. Tira isso do meu coração. Porque se ele estivesse aqui, eu acho que eu dava um tiro na cabeça dele. Pastor, a esposa do pastor pensou isso? Pensei. A raiva foi tão grande, o ódio foi tão grande. A sensação de impunidade, a sensação de incapacidade, de não ter podido ajudar, queridos, foi tão grande que eu dei um grito e comecei a chorar. E foi aí que nasceu a minha primeira ministração sobre perdão. E eu tive que ir para os pés do Senhor. Senhor, me ajuda a sair dessa situação. Eu estou com raiva de um homem que eu nem conheço, de um caso que foi em São Paulo. E foi muita dor no meu coração. E eu entendo que tem casos que são muito difíceis. E aí foi quando o Senhor me deu Apocalipse 21, quando Ele fala da Nova Jerusalém, quando nós teremos os nossos corpos ressuscitados e estaremos com Ele, onde não há mais tristeza, onde não há mais dor, onde Ele já enxugou toda a nossa lágrima. Apocalipse 21, na nova tradução na linguagem de hoje, 21, 6, diz assim, e continuou Ele dizendo, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede eu darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. E aqueles que conseguirem a vitória, ou seja, meu querido, andem em amor até o fim. Aqueles que conseguirem a vitória de chegar até aqui, receberão de mim este presente. Eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. E aí ele continua, mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós não precisamos nos vingar dessas pessoas. Porque se ela não se arrepender, entenda, se ela não se arrepender, a gente não torce que essa pessoa venha para cá. Porque a Bíblia diz que o Senhor quer que todo mundo chegue ao pleno conhecimento da verdade e esteja com o Senhor lá no céu. Mas é uma consequência para estes. Então eu não preciso fazer nada, eu só preciso crer no Senhor. Porque quem não crê, João 3,18, já está condenado. Você está entendendo? Quem não crê, querido, já está condenado. E você tem a vida eterna. Ele está dizendo aqui, ó, aos vencedores, aqueles que conseguirem, estarão conosco. Eu não preciso me rebaixar aqui. E o Senhor me deu isso debaixo de uma semana de dor, debaixo daquela aflição. E quando eu li essa palavra, quem crê em Jesus estará salvo. Mas quem não crê, já está condenado. E eu oro para quê? Para condenação? Não, eu oro para que ele encontre ao Senhor. Que ele esteja no céu. Existe uma diferença, o louvor pode vir. Ficar aqui comigo. Vem para cá. Existe uma diferença, queridos, em estar no Espírito e segundo o Espírito. Existe uma diferença de estar no Espírito e segundo o Espírito. E isso fez assim na minha mente, bom! Quando eu estava lendo Romanos, o estudo da carta aos Romanos todas, né? Romanos 8, 4, 8, o NVI diz assim, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja que interessante. Aqui ele está nos ensinando que existem duas posições. Existem duas formas diferentes aqui. O estar no Espírito e andar segundo o Espírito. Quando você nasce de novo, você sai de uma influência diabólica, das trevas,
de uma influência de desobediência e você é transportado de um reino das trevas para o reino do Filho do seu amor e você passa a ser um com o Senhor. Meu espírito, ele morreu e ele ressuscitou, recriado em Cristo Jesus. Então hoje eu tenho a nova natureza em Cristo Jesus. Então a minha posição hoje não é mais de perdedora, não é mais de fracassada, não é mais de perturbada, não é mais de condenada. A minha posição hoje é uma posição no Espírito. Vocês estão entendendo? Mas porque eu estou no Espírito, e é isso que Paulo está dizendo aqui aos Romanos, não significa que eu estou andando segundo o Espírito. Eu posso estar no Espírito e andando segundo a carne. E é por isso que a Bíblia diz, se sois um Espírito, se sois um com Ele e estáis posicionado no Espírito, anda também no Espírito. Você está entendendo? Você está no Espírito. É uma posição espiritual em Cristo Jesus. Mas você pode andar na carne. Decida andar no Espírito. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, ele milita o tempo inteiro. Nossa carne milita contra o Espírito e o nosso Espírito milita contra a carne. E quem mais nós alimentarmos, se eu me alimentar da palavra, se eu me alimentar de oração, se eu me alimentar do jejum, se eu me alimentar do congregar, o meu Espírito vai ser fortalecido e vai me fazer andar no Espírito. Mas se eu pegar a minha mente que está me levando para a minha morte espiritual e decidir alimentar dentro da minha cabeça amargura, tristeza, depressão, ansiedade, ofensa, eu vou estar andando na carne. E aí é que ele diz, se você é um espírito, ande também no Espírito. Você está entendendo? Ai, irmã, mas tem gente que nem é crente, mas que é tão bom. Ele pode até imitar características do Espírito, mas ele não está no Espírito. Porque estar no Espírito e ser um com Deus somente com um novo nascimento. E é esse novo nascimento, essa natureza que foi recriada em nós, que faz com que nós vençamos este mundo. Quem vence esse mundo é a nossa fé em Deus. E é por isso que a gente precisa ter fé para perdoar. É a nossa fé nas Escrituras de que haverá uma nova Jerusalém, que eu quero estar junto com o Senhor, é que me faz perdoar. E é por isso que você tem que ter fé não só para ganhar um carro, mas você tem que ter fé para perdoar. E os discípulos diziam, Senhor, aumenta a nossa fé. O tema dessa ministração é, seja livre de você. O outro não pode te paralisar não, mas você pode. Não permita que o outro te paralise. Não permita que o outro tire seu foco. Para cada um a sua colheita. A minha vai ser boa. Certa vez Kenneth Hagin encontrou um pastor que não gostava dele, falava das pregações dele, falava da palavra da fé, da palavra da prosperidade. E ele depois foi chamado, se encontraram numa mesma convenção para pregar. E a história conta que esse pastor chegou para Kenneth Hagin, o autor desse livro, e disse assim, olha, eu queria te confessar uma coisa. Eu falei muito mal de você. Eu falei mal do seu ministério, eu falei mal da sua palavra. E ele disse, eu sei que você falou mal de mim. Ah, você sabe? E mesmo assim você me chamou? Ele disse, que eu decido andar em amor. Se você não andava, o problema é seu. Eu decido. Lembra lá o início da ministração? Andar em amor, queridos, é uma decisão. Não me espere sentir o conto de fadas da carochinha para andar em amor. Não espere. O amor é uma decisão. O amor é a natureza divina dentro de você. É a consciência das Escrituras. Eu estou no Espírito e eu quero andar também no Espírito. Nós precisamos ser mais rápidos. Sabe qual é a minha oração hoje? É, Senhor, me ensina a ser mais rápida. A corrigir meu pensamento de uma forma mais rápida. Ai, Senhor, tira essa angústia, Senhor, tira essa angústia. Fulano me magoou. Ai, Deus, me ajuda, preciso ser mais rápida, mais rápida, mais rápida.
Todo dia minha oração é essa. Eu preciso ser mais rápida. E decidi andar em amor, porque nós já vimos aqui as colheitas. Meus meninos, desde 2 anos de idade, repetem isso. O pai diz para eles: olha o que você está semeando, viu? Se a sua semente for boa, aí os meninos, a colheita é boa. Se a sua semente for ruim, a colheita é ruim. Ninguém é culpado pelo seu destino. Tive essa conversa com vocês, não tive ontem? Sentei os dois e disse: ninguém é culpado pelo seu destino não, viu, Samuel e Davi? O culpado é você mesmo. Você tem toda a base, você tem toda a estrutura, você tem a faca e o queijo na mão. A colheita é você que decide. A conversa lá em casa é esse nível. Os meninos, não bote a culpa em ninguém. Do que você está, do que você fez, onde você estava, onde você era para estar. Não, a culpa é sua mesmo. A gente precisa assumir as responsabilidades das nossas emoções. Mas deixa eu te dizer, não há nenhuma condenação para você se você já pediu perdão. A Bíblia diz que o coração arrependido e contrito o Senhor não vai dispensar. O diabo é expert em condenação, porque a gente só falou assim, né? Alguém fazendo alguma coisa ruim com a gente, alguém fazendo alguma coisa ruim com a gente, né? Mas a gente não era quem a gente é hoje. A gente já foi bem pior. E amanhã a gente vai estar bem melhor. Amém? Que a vida do crente é assim, como a luz da aurora. A gente não alcançou a plenitude, não. A gente não é anjo, não. Ainda. Né? E nem a gente vai virar anjo. Enfim, a palavra não diz que a gente vai virar anjo. Volta. Nós não somos anjos. Nós não alcançamos a plenitude da santidade. Mas uma coisa eu sei. Eu não estava onde eu estava. Eu não estava onde eu estava, que eu era bem pior. E meu marido sabe disso. Melhorei um bocado. E vou melhorar ainda mais. Porque é para o Senhor que eu estou indo. Então, se você fez alguma coisa contra alguém, e você já se arrependeu, você já pediu perdão, a pessoa não te perdoou, querido, você está livre. Está tudo bem. Se a pessoa ainda está te condenando, ei, Deus já te perdoou. O diabo quer o tempo todo dizer a gente que a gente não é digno de estar onde estamos, de fazer o que queremos fazer, de ter o chamado que Deus nos chamou. Foi outra coisa que eu disse para os meninos. Eu disse: vê que fantástico, vou usar isso na minha ministração. Vê se tu entende. Aí ele ficou rindo. Eu disse: tu sabe o que é um prédio condenado? Quando você olha assim e diz: a defesa civil condenou esse prédio, está dizendo o quê? Ninguém mais pode habitar aí dentro, porque esse prédio está condenado. Aí o diabo acha que pode fazer isso com a gente. Esse prédio está condenado. Aí vem Jesus. Morte de cruz. Cancela o escrito de dívida. Pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não só não condeno esse prédio, eu não só não condeno mais desta casa, como eu faço mais. Eu vou habitar dentro dela. Fantástico, né? Eita, Jesus fantástico. Misericordioso e amoroso. Nós éramos inúteis para o reino, mas agora somos úteis. E Ele mora dentro de nós. Quão grandioso amor o Senhor teve por nós. E é por isso que nesses momentos, queridos, em que você quer, está ofendido, seja livre de você. Se liberte de você, da sua caixinha, da sua raivinha, das suas razões. Não, que nem Ebeúbe diz, crente chupetinha. Crente chupetinha, tá sempre pedindo a chupetinha. Tome, magoou, foi tome, crente chupetinha. Aqui eu não quero crente chupetinha, não. Quero crentes maduros, que amam como o Senhor ama. Eu tenho que cantar, né? Porque senão não é minha ministração. Tem uma música que diz: então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti,
até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Agora tem uma parte nessa música, tem que corrigir doutrinariamente. Não é o Senhor que vai viver te enchendo do Espírito. É a gente que se enche do Espírito. Ele derrama o Espírito, você hoje é um com Ele, mas quem alimenta o Espírito é você. E aí é na presença que o seu viver é transformado. Foi magoado? Entra na presença que teu viver é transformado. Eu magoei? Entra na presença, se arrepende, pede perdão, você já foi aceito. É na presença que o nosso viver é transformado.